E aí, pessoal, como estão? Vamos resolver a atividade junto com vocês, a atividade 021 sobre divisores comuns e o máximo divisor comum. Mas como você já sabe, é a vinheta. Estamos chegando aí, ó, divisores comuns, máximo divisor comum, um assunto excepcional, um assunto interessante e não é difícil. Eu não sei se você percebeu isso, mas não é difícil trabalhar com o MDC. Já aprendemos a fazer o MMC, fazer o MDC é bem tranquilo, certo? Então vamos lá agora para a nossa resolução da atividade 021 sobre meu Deus, eu estou acostumando a dizer múltiplos comuns, sobre divisores comuns e o máximo, o maior divisor comum, o MDC, certo? Então, já sabe, minhas redes sociais, @professor João Antônio, dá um oi lá nas redes sociais, no Instagram. Professor, estou assistindo o Mais Temática com o senhor, estou gostando ou não estou gostando, avisa, me dá a dica para eu poder melhorar, tá certo? Vamos lá, tela cheia, e aí eu vou mostrar algumas perguntas, né? Questão número 1 diz assim, responda sim ou não. 2 é divisor de 10 e de 7? Bom, o 2 ele é divisor de 10, porque o 10 é par. 10 dividido por 2 dá 5. Mas o 7 é ímpar. Então 2 não é divisor de 7. Então se 2 não é divisor de 7, 2 não é divisor comum, porque ser divisor de um só e não ser do outro não é ser divisor comum, certo? 2... ele é divisor do 4 e do 10? Sim, ambos são números pares. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, sim, o 2 é um divisor comum entre 4 e 10. 3 é um divisor comum entre 6 e 9? Sim, porque 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 dá 3. Então, o 3 ele é divisor comum desses dois números. Tá? Para a próxima aqui... 3 é divisor comum entre 9 e 4? Olha só, o 3 é divisor do 9. 9 dividido por 3 dá 3. Mas o 3 não é divisor do 4. 4 não pode ser dividido por 3. Então não, o 3 não é divisor comum entre esses dois. O 5 é divisor comum entre 20, 35 e 10? Bom, 5, todo número que termina em 0 ou termina em 5 é múltiplo de 5. Então, o 5 é divisor desses três. Sim, o 5 é divisor comum desses três. 20 dividido por 5 dá 4. 35 dividido por 5 dá 7. 10 dividido por 5 dá 2. Então, sim, o 5 é divisor comum desses três números. 7 é divisor comum entre 14 e 21? Sim, né? Quando você divide o 14 por 7, 14 dividido por 7, isso aqui dá 2. 21 dividido por 7, isso aqui dá 3. Portanto, sim, o 7 é divisor comum desses dois números. Vamos lá. 7 é divisor comum de 28 e 36? O 7 é divisor comum entre 28 e 36? Bom, 28 dividido por 7 dá 4. Mas 36, o 36... ele é assim na tabuada, 36. Se você dividir, 6 vezes 6. Então veja, já não tem 7 nos divisores. Já tem divisores menores do que 7. Não tem 7 nos divisores. Ah, porque o 6 vira 2 vezes 3. O 6 vira 2 vezes 3. Então os fatores primos são esses, 2, 3, 2, 3. Então 36 não é múltiplo de 7. Então 7 não é divisor comum entre 28 e 36, porque 7 não é divisor de 36, certo? Olha só, o 8. 8 é divisor comum entre 16 e 24? Sim, porque 16 dividido por 8 dá 2, 24 dividido por 8 dá 3, então sim. 10 é divisor comum entre 20, 50 e 75? O 10 ele é divisor de todo número que termina em 0. Para ser múltiplo de 10, tem que terminar em 0. O 75 não é múltiplo de 10, certo? Então, não. O 10 não é múltiplo, não é divisor comum desses três números. Não dos três. O 10 é divisor comum apenas entre os dois primeiros, mas não entre os três. E, finalmente, o número 12,
Ele é divisor comum entre 36 e 56, sim ou não? Bom, se você dividir 36 por 12, isso aqui dá 3. Se você dividir 56 por 12, isso aqui dá 4, mas com o resto 8. Certo? Porque 4 vezes 12 dá 48 e 5 vezes 12 já é 60. Então, o 56 não é múltiplo de 12. 12 não é divisor do 56. Então, a resposta aqui é não. Ele não é comum a esses dois números. Vamos para a questão de número 2. Quem é o MDC? Quem é o máximo divisor comum entre 12 e 8? Aí a gente vai fatorar aqui, né? Vamos fatorar? Divide por 2, isso aqui fica 6, isso aqui fica 4. Então esse aqui é um divisor comum. Divide por 2 de novo, esse aqui fica 3, esse aqui fica 2. Então esse 2 também é um divisor comum. Divide por 2 de novo, o 3 se repete, o 2 vira 1. Esse não é um divisor comum, então eu não vou marcar. E aqui eu divido por 3, o 3 fica 1 e o 1 se repete. Pronto. Então, veja só, divisores comuns, nós temos apenas esses dois número 2. Então, o máximo divisor comum entre 12 e 8 é 4. 2 vezes 2, 4. Vamos fazer agora, entre 32 e 24, ok? Aqui, 2, isso aqui vira 16, isso aqui vira 12. E esse aqui é comum, certo? Porque dividiu os dois. 2 de novo, 16 vira 8. 12 vira 6. Opa, esse cara também é comum. 2, de novo. 8 vira 4, 6 vira 3. Esse cara também é comum. 2, de novo. 4 vira 2, mas o 3 repete. Então, esse cara não é comum. 2, de novo. O 2 vira 1 e o 3 repete. Não é comum. 3, o 1 repete 1, o 3 vira 1, esse cara não é comum. Então, só são considerados comuns esses fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8, certo? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, então isso aí é igual a 8. Portanto, o MDC, o maior divisor comum entre 32 e 24 é 8. Vamos lá, para a próxima. 28 e 14. Entre 28 e 14. Vamos lá? Divide o 2. 28 fica 14. Opa, e 14 fica 7. Massa. Então isso aqui é um divisor comum, porque dividiu os dois. Certo? Vou dividir por 2 de novo. O 14 vira 7 e o 7 se repete. Então isso não é um divisor comum. Agora eu vou dividir por 7, que é o fator primo que divide os dois. 7 vira 1, 7 vira 1. Então isso aqui é um fator primo comum. Como eu tenho aqui os fatores primos comuns, então 2 vezes 7 é igual a 14. Portanto, o máximo divisor comum entre 28 e 14 é o próprio 14. Vai ter um macete na próxima aula que é muito, muito interessante. Eu vou dar esse macete na próxima aula. Certo? Mas eu quero que você entenda, perceba logo uma coisa. Você está vendo lá em cima? 28 e 14. 28 e 14 são múltiplos um do outro. 28 é múltiplo de 14, porque 28 é 14 vezes 2. Então, quando você está trabalhando com dois números múltiplos, tem um macete tão bonito. O MMC é o maior deles e o MDC é o menor deles. Esse é o macete. O MMC é o maior deles e o MDC é o menor deles. Quer ver? Olha só. O MDC eu já descobri. O MDC é 14, que é o menor deles. E o MMC é a multiplicação de todos eles. 2 vezes 2 vezes 7. Né? Então, para calcular o MMC, eu tenho que multiplicar todo mundo, não só os comuns. 2 vezes 2 vezes 7 vai dar 4 vezes 7, 28. Então, o MMC é o maior deles. Certo? Esse é o macete se os dois números forem múltiplos. Se os dois números forem múltiplos um do outro, aí o menor deles é o MDC, o maior deles é o MMC. Bora lá, 42 e 28. Dividindo por 2, isso aqui fica 21. E o 28 fica 14. Opa, esse aqui é comum. Esse aqui é comum, certo?
Vou dividir por 2 de novo. O 21 se repete. E o 14 vira 7. Certo? Ele não é comum. Tranquilo? Agora vou dividir por 3. Por quê? Porque o 21 pode ser dividido por 3. Ele vira 7. E o 7 repete. Agora, como eu tenho 7, eu vou botar 7, vai ficar 1, vai ficar 1. Então esse cara é comum. Então perceba que entre esses dois números, o MDC é 2 vezes 7, que é igual a 14. Então o MDC entre 42 e 28, o MDC entre 42 e 28 é 14, que é o mesmo MDC daqui, né? Bora lá. Continuando aqui, entre 25 e 16. Entre 25 e 16, bora fazer? Bora. Divide por 2, o 25 se mantém 25, o 16 vira 8. Divide por 2, o 25 se mantém 25, o 8 vira 4. Divide por 2, o 25 repete, o 4 vira 2. Divide por 2, o 25 repete, o 2 vira 1. Divide por 5, o 25 vira 5. E o 1 se repete. Divide por 5 de novo, o 5 vira 1 e o 1 se repete. Então veja, não há fatores primos comuns. Então eu posso garantir que 25 e 16, eles são primos entre si. Primos entre si. O 25 é primo do 16. Significa que o MDC entre eles, o máximo divisor comum, é 1. Que é o divisor universal. Não existe outro divisor maior do que o 1, que seja comum aos dois, certo? Vamos fazer agora 30 e 50. O 30 e 50, vamos começar dividindo por 2. O 30 vira 15. O 50 vira 25. Ok, divisor comum entre eles, massa, porque dividiu os dois. Agora vamos para o 3. O 15 vira 5. O 25 repete 25. Porque ele não pode ser dividido por 3. Ok, esse cara não é comum. Vamos para o 5. 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 dá 5. Esse aqui é um divisor comum. Certo? E agora eu vou usar o 5, que vai repetir o 1 e vai transformar o 5 em 1. Ele não é comum. Então, os comuns, fatores primos comuns, são 2 e 5. Então, eu posso afirmar que o MDC, o máximo divisor comum entre 30 e 50, é igual a 10. O MDC entre 30 e 50 é 10. Tá? Vamos para a próxima. Está chegando no final. Entre 30 e 60. Olha o macete que eu ensinei agora há pouco. 30, ele é... O 60 é múltiplo de 30. 60 é 30 vezes 2. Então, se você tem dois números em que um é múltiplo do outro... Se você vai calcular o MMC e o MDC entre dois números e você sabe que um desses números é múltiplo do outro, então o MDC é o menor deles e o MMC é o maior deles. Então o MDC aí é 30. Eu já posso anotar aqui embaixo, eu vou anotar aqui embaixo, ó, de coragem, vou dizer, o máximo divisor comum entre eles é 30. E o MMC entre eles, o mínimo múltiplo comum é 60. Eu já sei disso. Porque os dois números são múltiplos um do outro. O 60 é múltiplo do 30. Mas vamos fazer a fatoração só para provar isso. Eu vou ter um gosto danado de provar isso para você, ó. Então, vamos começar dividindo por 2 aqui. Divide por 2, o 30 vira 15, o 60 vira 30. Então, o 2 é comum. Certo? Divide por 2 de novo. O 15 se repete, o 30 vira 15. Esse cara não é comum. Agora, tudo que vier vai ser comum, né? Porque se eu botar 3, esse cara vira 5, esse cara vira 5. É comum. 5, esse cara vira 1, esse cara vira 1. É comum. Então, olha o que eu vou multiplicar, vê? Eu vou multiplicar 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. O MDC é 30, tá comprovado. E o MMC é só multiplicar tudo. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Comprovado que o MMC é 60. Olha o macete aí de você localizar se os dois são múltiplos um do outro, tá certo? Então vamos lá. 63 e 42. Divido por 2. 42 vira 21.
63 é ímpar, se repete. Divido por 3, como só dividi 1, então o 2 não é comum. Divido por 3, 21 vira 7, 63 vira 21. Então esse cara aqui é comum. Divido por 3 de novo, o 21 vira 7, o 7 se repete, esse 3 não é comum. Aí eu pego o 7, ok? Eu pego o 7. 7 divide 7 por 1, vira 1 e esse cara é comum. Então, o MDC, o maior divisor comum, é 3 vezes 7, que é 21. 3 vezes 7 é o máximo divisor comum, certo? Olha aí, tudo funcionando. Últimas questões, 54 e 45. 54 e 45. Eu vou fazer de outro jeito. Aliás, eu acho que para fazer o máximo divisor comum seria melhor fazer desse jeito mesmo do que fazer daquele que eu dividi com a tabuada. Talvez, mas vamos lá. Vamos dividir primeiro por 2, né? Por 2. 54 dividido por 2 dá 27. 45 se repete, porque ele não pode ser dividido por 2. Ok, vamos dividir agora por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 45 dividido por 3 dá 15. Ou seja, esse cara é comum. Vamos lá de novo, vamos dividir por 3 de novo. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Esse cara é comum também porque dividiu os dois ao mesmo tempo. Agora vamos pegar o 3. 3 só vai dividir o 3, que vai virar 1. O 5 se repete. Esse cara não é comum. E agora eu vou usar o 5 para repetir o 1 e transformar o 5 em 1. Esse cara não é comum, então aqui está. O máximo divisor comum, maior divisor comum entre 54 e 45 é 9. Tá? 3 vezes 3 dá 9. Multiplica os dois e aí você consegue o MDC 9. E vamos finalmente para 64 e 48. Né? 64 e 48. Vamos lá? Bora lá. Tá, vamos fazer do jeito que eu mostrei? Porque você poderia fazer desse jeito, mas vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa. 64, você lembra que é 8 vezes 8. 64 é 8 vezes 8. Eu já meio que fatorei aqui, mas eu não cheguei até o final, certo? 48 é 8 vezes 6, certo? 48 é 8 vezes 6. Aí eu vou dividir aqui, pronto. Eu já achei um divisor comum bem grande, 8. Eu queria saber se eu consigo ainda dividir mais. Veja só, o 6 vira 2 vezes 3. O 8 aqui vira 2 vezes 4. Então tem outro fator aqui comum, tá vendo? Outro fator aqui comum, o 2, certo? Se eu continuar dividindo, o 4 vai virar 2 e 2, mas o 3 chegou aqui no fator comum dele. Então veja, todos os fatores, as metades que eu fui dividindo, perceba, o 8 eu já achei equivalente a esse 8, então isso aqui já é um divisor comum entre eles. E o 2 é outro divisor comum entre eles. Então é só eu multiplicar esses dois que eu achei comuns. 8 vezes 2, a gente encontra o quê? 8 vezes 2 dá 16. Então, entre 64 e 48, o máximo divisor comum é 16. Pode ser que essa técnica seja útil para você, certo? Então, 16 vezes 4 dá 64. 16 vezes 3 dá 48. Pronto. Então, o máximo divisor comum entre 64 e 48 é 16. Você poderia usar a técnica tradicional. É uma opção, certo? Eu usei essa para provar a você que é possível a gente usar em alguns casos. E você, de tanto fazer, você vai identificar qual é o melhor caso para usar. Qual é o melhor caso? Tá? Vamos lá. Com isso a gente termina. Terminamos aí a atividade número 21. Muito obrigado. Dentro da atividade 21, tem tarefa extra, se não me engano. Tem tarefa extra na atividade 21. Então, dá uma olhada lá. Se não tem, tem na 20, né? Mas pegue todas as tarefas extras que puder para você exercitar, beleza? A gente se vê então na nossa próxima aula, na atividade 22. Um grande abraço.